Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no canal O X da Questão. Eu sou a professora Rafaela Mariotto, professora de raciocínio lógico e de matemática. E antes de dar sequência à nossa segunda parte da aula de fração, eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e ativar o sininho de notificação. Então vamos lá para a parte 2 da nossa aula de fração. Prontinho. Lembrando, gente, que na parte 1 a gente viu, né, a simplificação de fração, a gente viu a classificação das frações, os tipos de frações. E também eu falei para vocês que eu queria que vocês tirassem duas coisas principais daquela aula, que é você olhar para uma fração e conseguir determinar o que sobrou daquela fração e também saber montar uma fração. Então, acredito que vocês viram a parte 1. Se não viu, eu vou deixar aqui em cima, tá? O link. Aí, para quem não assistiu, clica ali que você vai direto para o vídeo. Então, vamos lá. Então, nessa segunda parte da aula, a gente vai analisar as operações com as frações. Adição, subtração, multiplicação e divisão de fração. Só que além de olhar as operações, a gente tem que olhar na fração também os denominadores. Então, vamos aprender a fazer uma adição quando os denominadores são iguais, ó. Iguais. Isso quer dizer que o número que está embaixo tem que ser o mesmo para as duas frações. Quando os denominadores são iguais, é muito simples. Tanto na soma quanto na subtração. Primeira coisa que você vai fazer é repetir o denominador. Aqui é 7. Nessa segunda fração também é 7. Então, repete. 7. E agora é só somar os numeradores. 4 mais 2 é 6. Acabou? Sim, porque essa fração aqui eu não consigo simplificar, consigo? Ela já está na forma mais irredutível possível. Então, pronto. É só isso. Essa é a soma de 4 sétimos com 2 sétimos. Vai dar 6 sétimos. Tranquilo? Bem fácil, né? Então, vamos ver como que fica a subtração? A mesma coisa, ó, os denominadores são iguais? São, ó. Da primeira fração é 13, da segunda também é 13. Então, você repete ele. Fica 13. E agora é só subtrair os numeradores. 9 menos 5 é 4. Acabou? Bom, agora eu vou olhar. Dá para eu simplificar essa fração? Não, né? Simplesmente porque, ó, 13 é um número primo. Então, não vai ter ninguém que divide 4 e 13 ao mesmo tempo. Chegamos, então, na minha fração irredutível, que é a fração final. Beleza? Bem fácil isso, né? Somar fração e subtrair fração com denominadores iguais é muito tranquilo. Vamos ver agora quando os denominadores são diferentes. E aqui você tem que tomar cuidado, ó, são diferentes. Olha nosso primeiro exemplo, uma soma. A primeira fração é 1/6, mais a segunda fração, 2/3. Olha os denominadores, eles são diferentes. E como que eu vou fazer, então, uma soma com denominadores diferentes? É a mesma coisa? Não. Aqui você tem que prestar atenção. Soma ou subtração com denominadores diferentes, tem dois jeitos de fazer. Eu vou ensinar os dois e você escolhe qual que você acha mais fácil, beleza? Primeiro método, então, você vai multiplicar reto os denominadores. Só multiplicar. 6 vezes 3 é 18. Tranquilo. Aí você vai repetir o sinal. Qual que é o sinal? Mais. Então já vem aqui, ó, e já deixa o mais. Beleza. E agora? Agora, primeiro você sobe multiplicando, ou seja, 3 vezes 1 é 3. Então, o resultado você coloca aqui em cima. E agora você desce multiplicando também, ó.
desci. 2 vezes 6 é 12. Então, o resultado você coloca aqui. É tranquilo, gente. Eu sei que de primeira parece que é muito difícil, mas se você for treinando, isso vai ficar muito fácil para você, tá? Então, ó, primeiro você multiplica reto e repete o sinal, depois você sobe e depois desce. Pela lógica, tem como, se você está descendo alguma coisa, primeiro você teve que subir. Então é tranquilo, sobe e depois desce, beleza? Então agora vamos resolver, vamos terminar de resolver essa minha fração aí. 12 com 3 é 15. 15 por 18 avos. E agora, acabou? Não. Por quê? Porque eu consigo simplificar essa fração 15 por 18. Como? Pelo MDC ou simples. Essa aqui é fácil. Só de olhar eu já consigo encontrar que número que vai dividir o 15 e o 18 ao mesmo tempo. É o número 3. Então, 15 dividido por 3 é 5. E 18 dividido por 3 é 6. Agora, existe algum número que divide 5 e 6 ao mesmo tempo? Não, né? Então pronto, acabou. Aqui é a sua fração final, seu resultado final e também a sua fração irredutível. Lembra sempre que você tem que simplificar, viu? No caso aqui, só de bater o olho na fração, eu já identifiquei que dava para dividir os dois números por 3. Agora vamos ver com a subtração. É a mesma coisa, gente, é igualzinho. Então, você vai multiplicar reto os de baixo, multiplica. 4 vezes 7 é 28. E repetir o sinal. Qual que é o sinal? Ó, é o menos. Então, repete o sinal. E aí? Ué, primeiro você sobe multiplicando. Então, 7 vezes 3 é 21. Coloca o resultado aqui. E depois você desce multiplicando. 2 vezes 4 é 8. Beleza, e agora é só você resolver a sua fração. 21 menos 8 é 13 por 28. Agora, eu consigo simplificar 13 e 28? Tem algum número que vai dividir 13 e 28 ao mesmo tempo? Não, né? Então, pronto, acabou. Essa é a sua fração final. Então, 3 quartos menos 2 sétimos é 13 por 28. Beleza? E só que tem um detalhe. Esse método que eu estou ensinando vocês, que é, primeiro, multiplica reto, repete o sinal, daí sobe, depois desce. Esse método, ele só funciona quando a gente está fazendo com duas frações apenas, de duas em duas. Ó, aqui só tem duas frações, tá vendo? Então, ele só vai funcionar com duas frações. Professora, mas e se eu tiver mais? 3, 4 frações, o que eu vou fazer? É bem simples. Você vai fazer de 2 em 2. Olha o exemplo 3 que eu coloquei aí. O que você vai fazer? Vai pegar essas duas primeiras, 1/6 mais 2/3, e o resultado dela você vai somar com a terceira fração. Só que, olha, aqui a gente já tem o resultado da soma de 1/6 mais 2/3, que é 5/6. Olha aqui, a soma então de 1 por 6 mais 2/3 deu o quê? 5/6. Então eu já coloquei aqui. Você pega o resultado da soma das duas primeiras frações e faz com a terceira fração. Simples assim. A mesma regrinha vai funcionar aqui. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro, vou colocar embaixo, tá? Primeiro, você vai multiplicar reto. Vezes, vou colocar aqui embaixo. 6 vezes 2 é quanto? É 12. Daí, você vai repetir o sinal, que é qual? Mais, ó.
mais. Repete o sinal. E agora, primeiro sobe e depois vai descer. Então, 2 vezes 5, 10. Mais 6 vezes 1. 6 vezes 1 é 6. E agora é só somar. Fica 16 por 12. E aí, acabou? Não. Lembra, você tem que chegar no resultado final. Você precisa simplificar. Que número que vai dividir 16 e 12 ao mesmo tempo? O 4, né? Então, divide o de cima por 4 e o de baixo também. 16 dividido por 4 é 4. E 12 dividido por 4 é 3. Pronto. Essa é a sua fração final. Essa, então, é a fração irredutível. Lembra que só porque você chegou nessa, não quer dizer que esteja errado. Mas não quer dizer que tem alternativa. Você precisa simplificar, tá? Viu, gente? Então, quando tiver mais de 2 frações, 3, 4, o que você vai fazer? Faz de 2 em 2. E o resultado, que é esse caso aqui, você vai somando com o próximo. Não é difícil, é bem tranquilo. E aí, tem o segundo método, que eu vou passar para vocês. Olha lá. O segundo método ele vai funcionar com 2, 3, 4, 5 frações. E o primeiro método também funciona com 2, 3, 4, 5 frações. Só tem que lembrar que o primeiro método você tem que fazer de 2 em 2. Esse não, você vai poder fazer tudo de uma vez. Só que eu acho esse método um pouco mais difícil. Mas vocês que escolhem. Vamos ver como que é esse método então. Esse método, para começar, você vai tirar o MMC dos denominadores, que são 6, 3 e 12. Então, vamos lá tirar o MMC de 6, 3 e 2. Lembra que no MMC o objetivo é chegar em 1. Então, vamos lá. Dá para dividir por 2? Dá, né? 6 dividido por 2 é 3. O 3 dá? Não dá. Então, repete. E 2 dividido por 2 é 1. Então, agora só dá para dividir por 3. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 é 1, 1 e 1. Agora, vamos calcular o MMC. É a multiplicação dos números à direita. Então, 2 vezes 3 é 6. Pronto. E aí? Aí você vai vir aqui embaixo e vai colocar o resultado do seu MMC, que foi 6. Então, 6. E agora, presta atenção agora. Você vai dividir pelo de baixo. Vai pegar esse 6, vou colocar ele de novo aqui, só para a gente conseguir observar. E vai dividir pelo de baixo. Divide. Primeiro, divide. E depois multiplicar pelo de cima, nessa exata ordem. Então, depois você multiplica o resultado pelo de cima. Vamos lá, vamos fazer que fica mais fácil de entender. Peguei o resultado do meu MMC, que é 6, e vou fazer aquele esquema, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 6 dividido por 6 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, coloca aqui. Repete o sinal, mais, e a mesma coisa. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 2, 4. Coloca o 4 aqui, repete o sinal. E vamos fazer a mesma coisa com a terceira fração. Divide pelo de baixo e depois multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 é 3. E 3 vezes 1, 3. Pronto. E agora? Agora é só somar. Ah, professora, mas e se aqui no meio, em vez de mais, fosse menos? Daria certo? Daria certo do mesmo jeito. Você só ia colocar aqui, então, o sinal de menos. Também daria certo. Igual lá no primeiro método. Também que não tem diferença entre mais e menos. É a mesma maneira de fazer. E agora? Agora é só somar.
1 com 4, 5 com 3, 8. 8 sextos, então. Dá para eu simplificar? Dá, né, gente? Que número que divide 8 e 6 ao mesmo tempo? Bem simples essa. O 2. Professora, você não está fazendo o MDC. Não tô, gente, porque depois de um tempo que você pega a prática, você acaba não precisando montar o MDC que eu ensinei lá na primeira aula. Mas também ajuda quando os números são pequenos assim. Agora, quando os números são muito grandes, a melhor coisa é montar o MDC mesmo, tá? Então, vamos lá. 8 dividido por 2 é 4. E 6 dividido por 2 é 3. Viram? O mesmo resultado? Duas maneiras diferentes de fazer, mas o mesmo resultado. Qual você vai preferir? Daí fica a seu critério, tá? Eu acho mais fácil o primeiro método, mas esse aqui também não é nada difícil. Vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Tira o MMC primeiro, o resultado do MMC, aí você faz, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tranquilo? Beleza. Então, vamos para a próxima operação, multiplicação de fração. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção mesmo agora. Por quê? Porque é muito fácil. Você achou que eu ia falar que era difícil, né? É muito fácil, gente. É só multiplicar reto. Simples assim. Vamos lá. 5 vezes 7, 35. E 3 vezes 2, 6. Tem como eu simplificar essa fração? Não, né? Essa é a minha fração irredutível. Então, acabou. É isso mesmo. Então, multiplicação de fração é só fazer reto. Muito simples, tá? E agora, olha esse segundo exemplo. Agora sim, agora é sério. Quero que vocês prestem muita atenção. Porque as questões não vão falar, eu quero que você multiplique as frações. Não vai jogar assim na lata, você vai ter que interpretar. Então, quando aparece aqui a preposição de, pode que a questão quer que você multiplique. Multiplique. Então, ela falou assim, ó, questão trouxe. Ana gastou 3/5 de 20. Quanto que Ana gastou? Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou multiplicar 3/5, ó, multiplicar 3/5 por 20. Tranquilo? Ai, professora, mas eu não sei fazer multiplicação de fração com um número inteiro. Gente, é muito simples. Só você lembrar que se não tiver nada embaixo do número, tem quem? Tem o 1. E agora? Agora você sabe fazer a multiplicação de fração? Sabe, né? É reto. Então, 3 vezes 20, 60. Dividido por 5 é 12. Simples. Então, 3/5 de 20 é 12. É muito tranquilo de fazer. Vocês não acham? Então, toma cuidado que quando aparecer de, da, do, então vamos lá, de, pode ser o da, pode ser o do também. Ele está se referindo, está falando para você multiplicar. Cuidado, viu? Não é só porque apareceu o de que você vai sair multiplicando. Tem que interpretar a questão. Porque questão de fração não é tão difícil assim, tá? Mas o concurso vai fazer o quê? Então, a banca vai fazer o quê? Ela vai dar uma dificultada. Ela vai pegar justamente na interpretação de texto. Então, você só vai ficar craque em fração na hora que você treinar fração, tá? Resolver exercícios de fração. Mas antes da gente ir para os exercícios, vamos ver também a divisão de fração. Dividido por 7/8. O que eu vou fazer? Ó, aqui eu simplesmente coloquei essa divisão representada por fração. Porque às vezes alunos vê um negócio desse e entra em desespero, mas é a mesma coisa que isso aqui.
E é muito simples o que você vai fazer. Você vai repetir a primeira fração, então essa aqui você vai repetir, 3/4, e vai inverter o sinal de divisão. Qual que é o inverso da divisão? É multiplicação. Então, invertir. Por que eu vou inverter o sinal? Porque você também vai inverter a segunda fração. Então, vamos inverter a segunda fração? Como que eu inverto uma fração? O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Então, invertendo, fica 8/7. E agora? Agora você já sabe fazer multiplicação de fração. É reto. 3 vezes 8 é 24. E 4 vezes 7, retinho, 4 vezes 7 é 28. Acabou? Não, você precisa o quê? Simplificar. Então, vamos lá. Que número que divide 24 e 28 ao mesmo tempo? O número 4. Dividido por 4 é 6. E 28 dividido por 4 é 7. Prontinho, agora você chegou no seu resultado final. Então, a divisão de 3/4 por 7/8 é 6/7. O que eu fiz mesmo? Peguei, repeti a primeira fração, multipliquei pelo inverso da segunda. Só isso. Muito fácil também, né? Vamos ver agora quando a gente iguala uma fração a um número inteiro. Vamos lá, fração igual a um número inteiro. É muito tranquilo, gente. Ainda mais se vocês observarem o que a fração quer dizer. O que eu falei? Quem que vai embaixo? É o total de partes. Então, no total de partes, ele tinha 5. E pegou quantas? Pegou 2. E ele falou que isso é igual a 60. Ou seja, 2 partes vale 60. Aí a questão vai lá e pergunta, quanto que ele tinha no total? Então, quanto que é o total? É 5, Eu sei que o total fica embaixo. Quanto que é o total? X. E aí você faz uma regrinha de 3. Ou, tem uma outra maneira de fazer? Tem. Você vai dividir pelo de cima. Vamos lá, vamos dividir. 60 dividido por 2, 60 dividido por 2 é 30. E aí você vai multiplicar pelo de baixo. Multiplicar. 30 vezes 5, 30 vezes 5 é 150. Então, o meu total era 150. E 2/3 era... Tem essa maneira de fazer. Aqui também tem duas maneiras. Decorar que você vai dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Ou você monta a regrinha de 3. Vamos ver se vai dar a mesma coisa? A regrinha de 3 a gente faz cruzado. 2 vezes x, 2x. Igual. E 60 vezes 5? 300. Bom, o 2 ele está multiplicando. E se ele passar para o outro lado, ele vai passar dividindo. Olha lá, 300 dividido por 2. 300 dividido por 2 é quanto? 150. Não deu a mesma coisa? Então, tem esses dois métodos de fazer. Quando você começa a fazer exercício, você acaba decorando. E aí, eu acho bem mais fácil você decorar que é dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo, do que montar a regra de 3. Mas você vai fazer o que você se sentir mais seguro lá na hora, tá? Beleza. Agora vamos ver igualdade de fração quando o denominador é diferente. Começando pelo denominador, então, diferente. O que eu faço? Muito simples. Multiplica cruzado. Então, 4 vezes x, 4x. Igual a 6 vezes 6, cruzei. Foi 4 primeiro, depois 6 vezes 6, que dá 36.
e 6. Esse 4 ele não está multiplicando aqui? Se ele passar para o outro lado, ele passa dividindo. Então, 36 dividido por 4 é 9. Então, x é igual a 9. Olha que tranquilo, né? Quando o denominador é diferente, muito tranquilo. Faz cruzado. Perfeito. Agora vamos ver quando o denominador é igual. E aqui, presta atenção, porque é tão simples que se você piscar, você perdeu. Sabe o que você vai fazer? Corta os denominadores. E aí fica x igual a 4. Resultado, x igual a 4. Professora, só isso, só isso. Não, não é possível. É possível. Sabe por que a gente pode fazer isso? De cortar os denominadores? Porque se a gente fosse fazer da maneira de cima, lá, vamos multiplicar cruzado? Vamos fingir que eu não cortei nada e quero multiplicar cruzado. Olha como vai dar a mesma coisa, a mesma coisa. Multiplica cruzado, então. 5 vezes x, 5x, igual a 4 vezes 5, que é 20. E aí o 5 está multiplicando, vai passar dividindo, então fica 20 dividido por 5, que é igual a 4. Olha, não deu a mesma coisa? X igual a 4? Sabe por quê? Porque primeiro você vai multiplicar para depois dividir pelo mesmo número, que vai ser 5. Então, não tem por que você fazer isso. O que você vai fazer? Corta, ó, corta. E x é igual a 4. Acabou. Simples assim. Professora, mas isso vem em prova de concurso? Isso aparece em prova? Aparece. E sabe o que é mais incrível? Que eu já vi muito aluno sambando com uma coisa simples dessa. Quando o denominador é igual e a gente está falando de igualdade, o que eu vou fazer? Cortar o denominador. Prontinho. Beleza? Então, vamos ver como aparece em prova. De número 1. E agora, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque as questões de fração, como eu falei, não pega na matemática em si, e sim na interpretação de texto. Uma pessoa gasta 1/4 do dinheiro que tem e, em seguida, 2/3 do que lhe resta, ficando com 350. Quanto tinha inicialmente? Por partes. Uma pessoa gasta 1/4 do dinheiro que tem. Eu sei quanto ela tem? Não sei. Beleza. E em seguida, 2/3 do que lhe resta. Então, vamos calcular 2/3 do que lhe resta. Como, professora, eu vou calcular 2/3 do que me resta? Eu não sei quanto resta. Você sabe sim. Na primeira aula, na parte 1 de fração, eu falei para vocês que eu queria que vocês entendessem que quando a questão trazer a palavra o que restou, o que sobrou, você vai olhar para a fração e vai conseguir identificar o que sobrou dessa fração. É simples, se ele tinha 4 partes no total, já que o 4 está embaixo, e usou uma, quanto que sobrou? Sobrou 3 partes do total de 4. Isso aqui é o que sobrou. E aí você tem que calcular. 2/3 do que lhe resta. Agora você já sabe quanto que é o resto. O resto aqui é isso. Mas, a preposição do aqui, isso quer dizer que ele quer que você faça o quê? Uma multiplicação. 2/3 do seu resto. Então, de 3/4. E agora, como eu faço multiplicação de fração? Reto. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 4, 12. Eu consigo simplificar essa fração? Consegue, né? Que número que simplifica 6 e 12 ao mesmo tempo?
Ah, professora, não sei. Então, vamos lá, joga no MDC, ó. 6 e 12. A regra do MDC é ou divide todo mundo ou não divide ninguém. Então, que número que divide 6 e 12 ao mesmo tempo? Lembrando que tem que ser número primo, o número 2. 6 dividido por 2 é 3 e 12 dividido por 2 é 6. Agora, o 2 divide 3 e 6 ao mesmo tempo? Não, mas o 3 divide. Então, vamos lá. 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2. Então, o MDC, o máximo divisor comum, é 2 vezes 3, 6. Então, ó, pronto. Agora eu já venho aqui, ó, e faço, divido o de cima por 6 e o de baixo por 6 também. Agora é só dividir. Só que, pera lá, você já fez isso, ó. 1 e 2. Você só fez por etapas, mas fez do mesmo jeito. Então, fica 1 meio. Acabou? Não acabou, gente. Presta atenção no enunciado, ó. Ficando com 350. Então, eu tenho que descobrir quanto que ele gastou no total. É só eu somar. Agora, você soma 1/4, que é o que ele gastou, mais 1 meio. Por que 1 meio? Porque ele gastou 3, 2/3 do que restou. 1 meio, então, representa 2/3 do resto. E aí, a gente descobriu que o resto era 3/4. Então, agora sim, você pode somar 1/4 com 1 meio. E não simplesmente sair somando 1/4 com 2/3 com 350. Não, gente, presta atenção. Ele não gastou 2/3 do dinheiro total. Ele gastou 2/3 do que tinha sobrado. Só que ele não tinha falado o valor total. Então, a gente teve que identificar em fração o que sobrou. E aí, gastar os 2/3. Foi o que a gente fez, ó. 2/3 de 3/4. Que era o que sobrou. E aí a gente descobriu então que ele gastou 1 meio. Agora sim você pode somar. Vamos lá. Se é denominador diferente, o que eu faço? Simples, multiplica reto. O de baixo, 4 vezes 2, 8. Repete o sinal que é o mais. E aí você sobe 2 vezes 1, 2. E depois desce. 1 vezes 4, 4. Prontinho. Quanto que é 2 mais 4? 6 oitavos. Eu consigo simplificar essa fração? Consigo, né? Divide por 2. 6 dividido por 2 é 3. E 8 dividido por 2 é 4. Acabou? Não. Tudo isso a gente descobriu, então, quanto em fração ele gastou no total. Só que ele falou que depois que ele gastou 1/4 e 2/3 do que sobrou, ele ainda ficou com 350. Então, 350 equivale a o que em fração? Ué, se ele gastou tudo isso, o que sobrou dessa fração aqui? Simples, ele tinha 4 no total, menos 3 partes que ele pegou, o que sobrou dessa fração? 1/4. Sobrou uma parte de 4. Isso, então, é o que eu vou igualar aos 350. Porque você descobrir que o que sobrou em fração é 1/4. E a questão falou para você que o que sobrou também é 350. Então, pronto. É só igualar. Igual a 350. E aí, a gente faz aquele truque lá que eu ensinei. Divide pelo de cima. Então, 350 dividido por 1 é 350. E multiplica pelo de baixo. Multiplica. 350 vezes 4 é 1.400. Então, o total é 1.400.
Sei, gente, que parece um monstro de primeira assim. Olha, professor, o tanto de coisa que a gente fez. Mas é porque vocês começaram a ver fração agora, tá? Porque depois de um tempo, isso aqui, ó, olhar essa fração e olhar essa palavra resto, sobrou, você já na hora já identifica a fração restante. Na hora, sua cabeça automaticamente já vai trazer essa fração aqui. Você não vai precisar ficar fazendo essa continha, tá? E como que você vai pegando a manha? Fazendo exercício, fazendo questão, beleza? É bem tranquilo. Depois pegou essa manha, se você conseguiu pegar a manha do que sobrou aqui, você também pega a manha do que sobrou aqui, ó. Aí somando as frações, tá? Então, 1/4, aí eu descobri quanto que valia em fração, 2/3 do meu restante, eu descobri que era 1/2. Aí sim eu somei 1/4 com 1/2 e descobri que ele gastou 3/4 no total. Só que ele falou que depois que ele gastou tudo isso, ele ainda ficou com 350. E eu sei identificar o que sobrou de uma fração e você identificou. E igualou essa sobra a quem? Aos 350 que a questão trouxe. E aí você aplicou o macetinho que você aprendeu nessa aula. Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. O resultado, então, do total, que é o que ele queria inicialmente, é 1.400. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, mas eu sei que isso você vai pegando essa manha, essa malícia mesmo, praticando, tá? Aqui com frações, a parte 1 e a parte 2, e eu espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais dessa coisa maravilhosa que é a matemática. Beleza? Tchau, tchau, gente. Um beijo e até a próxima aula.